Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo e nesse momento o Bitcoin pode estar fechando a semana com um marco histórico, né? Temos um dado acontecendo no Bitcoin que nunca aconteceu antes, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? O Bitcoin nunca teve nesses patamares antes e isso pode estar indicando uma grande explosão nesse momento, pessoal, né? Não sabemos se vai acontecer essa semana ou na próxima, mas estamos prestes a ver uma grande explosão no Bitcoin por causa da volatilidade que ele atingiu no tempo gráfico semanal, pessoal. Qual é o principal indicador que nos mostra essa questão de volatilidade? Justamente a banda de Bollinger, né? As bandas, quando elas se aproximam, elas, né, mostram ali que o Bitcoin ele está com uma volatilidade menor e quando elas estão muito próximas, pessoal, costuma vir logo em seguida uma grande explosão. Né? Pode acontecer dessa explosão ser para baixo? Sim, né? Mas historicamente, principalmente levando em consideração o ciclo em que a gente está nesse momento, essa explosão costuma ser uma explosão para cima. E explicando melhor isso para vocês, temos o indicador de bandas de Bollinger e aqui embaixo temos o BBW. O que esse indicador nos mostra? Uma espécie de levantamento da distância entre a banda superior e a inferior, e quando isso aqui está em suas mínimas, costuma ter uma grande explosão logo em seguida. Olha a valorização do Bitcoin aqui, né? Olha que nesse momento, a mínima que esse indicador já fez, historicamente, né? Onde as bandas estavam aqui super próximas e logo em seguida tivemos 4 semanas de supervalorização, né? Teve uma correção onde não voltamos para os patamares anteriores e depois tivemos a grande valorização aqui que levou o Bitcoin para o topo histórico. E novamente aqui nos dias de hoje as bandas estão super próximas, né? Estamos bem próximos aqui e esse indicador ele bateu a mínima histórica, pessoal. Então estamos com as bandas mais próximas historicamente no Bitcoin, e isso mostra que logo em breve teremos uma grande explosão de preço, né? Não sabemos se será para cima ou para baixo, mas por estarmos justamente aqui no nosso ciclo de alta, né? Para quem já vem acompanhando o ciclo histórico do Bitcoin, sabe que temos o bear market, temos o período aqui de capitulação, acumulação, valorização, halving, né, topo histórico, bear market, novamente uma capitulação, né, uma acumulação, o halving, uma grande valorização e depois um novo topo histórico. Já estamos, né, nesse nosso caixote referente ao ciclo de alta e nesse momento que as bandas se aproximaram tanto, é o momento onde a gente tem que ficar muito atentos. Não sei o que vai acontecer durante a semana, né, mas lógico, para acontecer uma grande explosão como essa, terá alguma notícia muito bombástica, terá algum acontecimento que impulsionará essa ação do gráfico. Então, essa ação do gráfico, se for para a gente ter uma grande explosão, talvez, né, saia aí a resposta relacionada a algum ETF, algo do tipo, né, ou tenhamos alguma coisa muito negativa que faça o Bitcoin perder aqui o seu suporte, né, a sua principal linha de tendência de alta, que vamos estar acompanhando daqui a pouco. Mas, né, o principal que eu quero mostrar para vocês nesse momento é esse indicador e explicando de maneira rápida como ele funciona, pessoal. Ele é a distância entre as bandas de Bollinger. Quando a gente tem uma grande euforia, esse indicador aqui ele sobe, né? Ele vai aumentando. O que esse indicador aumentar indica? Indica que as bandas estão se afastando. E os topos históricos do Bitcoin, vocês podem observar, ó, os topos históricos, os grandes picos que acontecem no Bitcoin são justamente quando essas bandas de Bollinger elas estão bem abertas, ó. Quando entra no período de euforia, né, o momento de euforia é o momento de realização de lucro, temos, né, esse indicador, ele marca um pico para a gente. Olha aqui, novamente um topo, novamente aqui um outro topo, ó. Então tivemos esse topinho, né, todos os topos foram formados quando esse indicador bateu lá em cima e os fundos costumaram ser formados quando a banda de Bollinger se estreitou ao máximo. Olha isso. Tanto que ela se estreitou aqui, né? Lembrando, aqui parece que ela está mais próxima do que hoje em dia, mas não está.
tá? É porque eu estou na escala logarítmica, né? A escala logarítmica ligada e dá essa impressão mesmo, mas olha aqui embaixo os patamares que foi esse fundinho, foi em 0,25 e o fundo atual que a gente passou abaixo do 0,21. O mínimo tinha sido 0,21 aqui nessa data, tá bom? E essa data aqui, quando bateu 0,21, logo em seguida veio a grande explosão, a grande valorização exponencial do Bitcoin. Então, tenham em mente isso, né? Fica até um aprendizado para vocês referente a esse indicador, e não apenas ele, né? O indicador mais comum aqui, que é as bandas de Bollinger. Quando estamos em um momento de euforia, que as bandas abrem, costuma ser o momento de realização de lucro. E quando elas estão assim bem afuniladas, quando elas estão bem próximas, é o ponto de observação, é o ponto de preparação para pegar a grande explosão. Lembrando, essa grande explosão, ela pode acontecer para baixo? Pode, né? As bandas de Bollinger, elas não nos mostram o sentido da grande valorização, mas a principal probabilidade, principalmente por estarmos já em nosso ciclo de alta, é que essa grande explosão venha para cima e pode esperar que vai ser uma movimentação nunca vista antes, pessoal, porque estamos em patamares nunca vistos antes. Mas vamos pular aqui para o gráfico da Binance para estarmos olhando os tempos gráficos menores e finalizando a nossa análise de hoje, né? Eu queria estar mostrando justamente isso aqui para vocês. Aqui no gráfico da Binance, né, também eu coloquei esse indicador para vocês estarem observando. E nesse momento, Bitcoin em seus tempos gráficos menores, como por exemplo o tempo gráfico diário, o que podemos observar? Deixa eu desconsiderar aqui o volume, né, para vocês não confundirem o que está acontecendo. Podemos aqui também estar desconsiderando as bandas de Bollinger provisoriamente, era para mim, eu ativei ela só para vocês visualizarem esse estudo de longuíssimo prazo no tempo gráfico semanal, e agora no curto prazo continuamos dentro desse nosso processo de acumulação, não chegamos a perder ainda a nossa possibilidade, né, o nosso possível padrão de diamante, mas, né, estamos aqui com a velinha negativa. Caso a gente perda essa zona de suporte dos 28.585, temos que ficar muito atentos aos patamares dos 28.000 e também aos patamares dos 27.000, caso essa correção se perpetue, né? Mas, de início, os pontos mais importantes que devemos estar observando é a nossa linha de tendência de alta, essa linha azul. Ela atualmente está posicionada aqui por volta dos 28 mil dólares, né? 27.900, 27.800. Quanto mais o tempo passa, mais alto está essa nossa linha de tendência de alta. Então, é o ponto onde a gente tem que estar observando, né? Temos que estar acompanhando com bastante calma. E um outro indício de que o nosso possível rompimento pode estar acontecendo para cima é a repetição dessa bandeira de touros, né? Tínhamos aqui uma cunha descendente, né, também considerada como uma bandeira de touros, e aqui novamente estamos formando esse mesmo padrão e essa mesma possibilidade de rompimento para cima, acima da nossa linha de tendência de alta. E caso a gente veja as bandas de Bollinger se afastando, né, lembrando, elas funcionam dessa maneira quando elas se aproximam, vai estreitando a volatilidade. Quando ela inicia uma movimentação forte, ela começa a se abrir, né? Olha nesse momento aqui, ela vai abrindo ao invés de ir se afunilando, isso é a volatilidade entrando. Então, caso a gente comece a visualizar uma movimentação aqui do gráfico, né, seja para cima ou seja para baixo, eu vou dar o exemplo aqui para cima, caso o gráfico comece a valorizar e a gente visualize as bandas de Bollinger fazendo essa movimentação, ó, a banda de cima subindo e a de baixo caindo enquanto o gráfico sobe, isso é a volatilidade entrando e a grande explosão acontecendo. Então, muita atenção às bandas de Bollinger, muita atenção aos nossos suportes, resistências, zonas importantes que temos que ficar de olho durante essa semana, como os 28 mil e, no caso superior, os 30 mil, né? Temos que fechar velas de 4 horas ou velas diárias novamente acima dos 30 mil para estarmos confirmando a possibilidade de continuação de movimento. Ficaremos por aqui. Qualquer dúvida, curiosidade, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar sua curtida e assistir o vídeo final que eu estarei deixando aqui para vocês. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo, pessoal.